Bom, pessoal, iniciando a aula 7 da disciplina, né? Então, iterações e injunções, nós vamos ver primeiro a questão das iterações, né, nos três modelos de ajustamento, paramétrico, correlatos e combinado. Bom, vocês vão ter acesso a esse material, né? Eu sempre comento. Mas qual que é a ideia das iterações? A gente vai ver aqui para um caso simplificado, que seria o paramétrico com um parâmetro apenas, né, u igual a 1, então a gente teria apenas um escalar x aqui. Mas a relação, a ideia que a gente vai ver aqui, com essa possibilidade, né, de visualização num gráfico, né, uma interpretação geométrica, enfim, se estende aí tanto para o paramétrico, quanto para o correlatos, quanto para o combinado, né, de forma geral. Mas as iterações, elas são necessárias quando a nossa função ela é inicialmente não linear, né? No caso do paramétrico, não linear em relação aos parâmetros. Correlatos, não linear em relação às observações. Combinado, não linear em relação às observações ou parâmetros, né? Não linear, então um termo quadrático, né, um seno, um cosseno, uma divisão, um produto de variáveis, né, uma raiz quadrada, enfim. Qualquer operador ali matemático que possa tirar a linearidade do modelo. Então, nesses exemplos, né, nesse caso do paramétrico com um parâmetro, né, então y chapéu igual a f de x chapéu. Né, então, as observações ajustadas, y como função do parâmetro do escalar ajustado aqui, x. Então, um exemplo aqui que a gente tem uma relação não linear, né, então a gente tem essa curva, essa função. O que a gente fez no ajustamento, né, pelo modelo paramétrico e nos demais? Todos eles a gente linearizou o modelo pela série de Taylor, né? Então, qualquer função ali a gente poderia ser expressa, né? Expandida numa somatório infinito ali de termos, né? Na série de Taylor, onde a gente vai aumentando ali a ordem da derivada, né, nos termos. Se a gente nos restringir a primeira derivada ali, né, a gente tem uma função linear, né? Uma expansão linear da série. A gente está omitindo os demais termos que seriam não lineares, né? Ao quadrado, ao cubo, e etc. Então, para que a gente possa fazer isso, né, para que a gente possa aproximar linearmente a função, né, a gente tem que estar ali suficientemente próximo do valor que a gente quer. Né? Por quê? Porque, vamos supor essa situação, né? Aqui tem a nossa função não linear, e a gente vai aproximar ela em torno de um valor inicial x0, né? O vetor dos parâmetros escalar, né? Inicial nesse caso, mas no caso geral, o vetor dos parâmetros iniciais x0. Bom, como é que a gente faz essa aproximação por Taylor? Né? Então a gente vai fazer a expansão linear do f de x0 mais a taxa de variação ali, né? Nesse exemplo, a taxa de variação é a inclinação da reta tangente, né? Seria a derivada na função. Bom, quando a gente está fazendo essa aproximação linear, existe claramente aqui um erro da linearização, que é a distância entre a nossa reta, que a gente está supondo, né? E o valor da função de fato ali, né? Não linear. Quanto mais longe nós estivermos do ponto central ali da expansão, né, do nosso chute inicial, maior deve ser esse erro de linearização. Claro, ele também depende do quão linear, né, do grau de não linearidade da função. Né. Então aqui, por exemplo, né, a gente vai se afastando e vai aumentando o erro. Né. Aqui não necessariamente, né, aqui a função está com um comportamento quase linear, então essa aproximação não fica tão crítica conforme a gente se afasta, ao contrário do outro lado. Né. Aqui ela já tem claramente não linear, e conforme a gente se afasta, o erro já vai aumentando bastante. Mas enfim, de uma forma geral, como é que a gente controla esse erro? É somente por um processo iterativo, né? Porque vamos supor que a gente tem o nosso chute inicial, né? Aí a gente tem ali a nossa inclinação, né? Da reta tangente, que no caso geral seria a matrizada, o parâmetro. Aí a gente consegue obter, pela expansão linear, né? A gente consegue obter a primeira solução do ajustamento, né? Então a gente consegue obter esse dx, né? Esse vetor de correção aos parâmetros iniciais. Bom, só que agora a nossa função ela vai ter um outro valor. Ó. Então, aqui inicialmente a gente tinha o parâmetro inicial x0 e a f de x0, né, o valor da sua função no ponto. Agora a gente vai ter uma outra solução, né, o x-chapéu dessa primeira solução, né, onde o índice i refere-se ao número de iterações. Né, como é a primeira solução, não houve iterações ainda, então i igual a zero.
Então a gente tem uma nova função, né, f de x chapéu para i igual a zero, diferente da f de x0, e a gente vai ter, principalmente, né, uma nova matriz de derivadas, né, uma inclinação, nesse exemplo, né, da reta tangente completamente diferente da anterior. E aí também, aí a gente vai ter uma nova solução do ajustamento, então a gente teria aqui, deslizando pela nossa aproximação linear, né, a gente iria obter um novo vetor dos parâmetros ajustados de chapéu, então a gente teria um novo vetor de correção dos parâmetros ajustados, dessa vez com o índice 1, porque refere-se à primeira iteração, né, após a primeira solução do ajustamento, a primeira iteração a partir disso. E aí, novamente, né, um novo valor para a função nesse ponto, né, então, enche chapéu da primeira iteração, i igual a 1, uma nova reta tangente e assim por diante, né. Então, a gente sempre vai ter diferentes valores da função no ponto, bem como ali diferentes derivadas, né. Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Como é que a gente sabe que a gente pode confiar nessa aproximação linear, né? Nessa aproximação que a gente fez para a função não linear pela linearização por Taylor? Quando esse vetor de correções for suficientemente pequeno, né? Então, quando o vetor dos parâmetros, nesse exemplo do paramétrico, né? Quando o vetor de correção dos parâmetros iniciais for suficientemente pequeno, que aí a gente assume que a nossa aproximação linear, de fato, ali corresponde, né? Ao ajustamento que a gente teria na função inicialmente não linear, né? Na função original. Então, a gente precisa parar esse processo iterativo somente quando esse vetor de correção dos parâmetros iniciais for suficientemente pequeno, né, para que essa aproximação linear seja de fato válida. Né. No caso geral aqui, conforme eu me afasto, né, do meu ponto central aí da expansão linear, né, ou seja, o parâmetro inicial daquela iteração, eu vou ter um erro de linearização, eu vou ter um erro no meu ajustamento devido à linearização do modelo. Bom, então, quando é que para cada método, né, a gente vai ter critérios diferentes, né? Então, como é que a gente faz esse processo iterativo? Primeiro no modelo paramétrico, né? Então, a gente vai fazer o seguinte: após a solução geral do ajustamento lá, que a gente já viu, né, nas aulas anteriores, a gente vai atualizar o nosso chute inicial. A gente vai atualizar o vetor dos parâmetros iniciais x0. Então, vai ser a primeira iteração. Então, o x0i da primeira iteração vai ser igual ao x ajustado da solução anterior. Nesse caso particular, né, então o i da primeira iteração faria 1 menos 1, 0. Né, então a gente não teria a iteração 0. A gente pode interpretar a iteração 0 como a primeira solução do ajustamento, né, aquela solução que a gente já viu. Então, o vetor dos parâmetros iniciais daquela primeira solução antes das iterações. Tendo esse meu novo chute inicial, que era o vetor dos parâmetros ajustados, né, da primeira solução, a gente vai atualizar os elementos da matriz A. Por quê? Porque os elementos da matriz A, né, quando a função é não linear, por exemplo, 1x ao quadrado, né, a derivada fica 2x. Bom, duas vezes o x, mas que x? Né? É diferente do modelo linear, né? Então, aonde tem o x, a gente joga o x0, né, o vetor dos parâmetros iniciais. Logo, se a gente está mudando o vetor dos parâmetros iniciais, a gente vai estar mudando os elementos da matriz A. É diferente do modelo linear, né? Então, por exemplo, 5x derivando em relação a x é 5. 5, ponto final, não importa o meu x. Né? Então, não preciso aplicar o vetor dos parâmetros iniciais x0 ali. O caso não linear, não necessariamente. Né? Eu posso ter ali termos não lineares, né, em relação a alguns parâmetros, outros podem ser lineares também. Mas, enfim, no caso geral, termos não lineares, então eu tenho que aplicar o meu vetor dos parâmetros iniciais x0. Então, para cada iteração, eu vou ter que atualizar a matriz A. E eu também vou ter que atualizar o meu vetor y0, né? y0 f de x0. Então, claro, se eu mudei meu chute inicial, meus parâmetros iniciais, eu vou mudar o valor do vetor y. Mudando o vetor do valor y, eu vou mudar o valor do vetor l, né? Porque o l é as observações originais y menos o y0, né? Menos a f de x0. Mudando o vetor l, mudando a matriz A, eu vou mudar a minha nova solução do ajustamento, né? Eu vou atualizar o meu vetor de correção aos parâmetros iniciais dx para essa iteração. Né? Então, jogando os valores das matrizes A atualizadas, né? Bem como o valor atualizado do vetor L. Bom, aí eu vou ter um novo vetor dos parâmetros ajustados, né? Que vai ser o vetor dos parâmetros iniciais, ou seja, o vetor dos parâmetros ajustados da iteração anterior, mais o vetor de correção aos parâmetros iniciais dessa iteração.
E aí, quando é que eu paro desse processo, né? Então, se esses elementos do vetor de correção aos parâmetros iniciais for suficientemente pequenos, né, aí eu paro o processo iterativo. Se não, eu continuo o processo, né, até que eles sejam suficientemente próximos, né, até que eu tenha uma convergência ali na solução. Então, se for necessário, eu vou lá voltar o meu ajustamento desde o passo inicial. Então, eu vou atualizar o meu novo vetor dos parâmetros iniciais da próxima iteração, que vai ser o vetor dos parâmetros ajustados da iteração anterior, e vou, uma vez que eu atualizo o x0, eu vou atualizar tudo em sequência, né? Matriz A, vetor y0, vetor L, solução geral e assim por diante, né? Então, qual que é o critério de parada desse processo iterativo? Pode ser dessa forma, né? Então, se eu estou trabalhando com grandezas lineares, eu vou parar as iterações quando as correções forem inferiores a 1 milímetro, por exemplo. Se eu estou trabalhando com grandezas angulares, eu vou parar as iterações quando a correção for inferior a 1 segundo de arco, por exemplo. Né? Essa é uma forma, né, pelo valor absoluto ali dos elementos do vetor de correção aos parâmetros iniciais dx. Outra forma é eu simplesmente estipular o número de iterações, né, 5, 10, enfim, 15, e aí ele vai rodar ali e vai encerrar, quando atingir esse número. E um outro critério é eu analisar a norma quadrática, né? A soma ponderada do quadrado dos resíduos. Né? A solução por mínimos quadrados, a gente quer minimizar essa função, né? Esse escalar. Então eu comparo o V transposto WV da iteração que eu estou com a iteração imediatamente anterior. Né? Quando ele for maior, né? Então a minha soma ponderada do quadrado dos resíduos dessa iteração for maior que a soma ponderada do quadrado dos resíduos da iteração anterior, aí eu paro. Justamente porque daí eu já atingi a convergência e já estou indo até para a divergência, né? Então esse é um critério. Nesse caso, aí eu vou adotar, claro, né, a solução do ajustamento anterior, né? Então da iteração imediatamente anterior, em -1. Então tem três formas de se encerrar o processo iterativo, né? Essa é a ideia no paramétrico. No correlatos é a mesma lógica ali, né? Só que num outro modelo matemático, né? F de y chapéu igual a zero. Então, no correlatos, eu vou ter que definir um vetor y0, que ele não aparece, né, na primeira solução. Na primeira solução eu trabalho diretamente com um y. E quem que é o y0 dessa iteração? É o vetor y, o vetor das observações ajustadas da iteração anterior. Né? Análogo ao paramétrico ali, né? Tendo o x chapéu e o x0. Então aqui eu tenho o y chapéu da iteração anterior para me definir o meu y0 dessa iteração. Bom, aí eu vou ter que atualizar a matriz B. Mesma lógica, né? Então, o modelo não linear ali em relação às observações. Quando eu derivar, né, eu vou ter que ter ali um valor de observação para aplicar, né? Então, por exemplo, seno do azimuth, né? Quando eu derivo fica, acho que é menos cosseno, né? Agora eu não lembro se é só cosseno ou menos cosseno. Mas, enfim, menos cosseno, por exemplo, do azimuth. Então, que azimuth? Aí eu tenho que usar o azimuth, o respectivo elemento, né, do vetor y0. Né? Então, não linear, né? Então eu tenho que obrigatoriamente ali ter uma observação para se aplicar nessa derivada. Então vou ter que atualizar a matriz de derivadas B, cada iteração vou ter valores diferentes para o vetor y0, consequentemente eu vou ter valores diferentes para os elementos da matriz B. Eu vou ter que atualizar o vetor erro de fechamento também. Antes das iterações, né, naquela primeira solução, o vetor erro de fechamento Wzinho, o W é a f de y. Né? Eu vou jogar as observações originais no sistema de equações e ver o que acontece, né, o erro de fechamento ali. Nas iterações ele vai ser um pouquinho diferente, né? Então vai ser dado por essa expressão. Vou ter que usar a matriz B, vou ter que trabalhar com esse delta entre o y original e o y0 dessa iteração, mais uma f do y0. Então jogar aí sim, que seria apenas o vetor de fechamento do caso original, né? Wzinho f de y, então aqui Wzinho f de y0. E também vou ter que atualizar minha matriz M dos correlatos, porque ela depende da B, e a B foi alterada. Né? Com isso, eu vou ter um novo vetor dos correlatos, né? Eu atualizei a matriz M e o vetor Wzinho. Né? Vou ter um novo vetor dos resíduos, aí eu vou ter um novo vetor das observações ajustadas. Né? Observações originais mais os resíduos. Aí eu verifico a mesma ideia do paramétrico. Se
a diferença entre as observações ajustadas dessa iteração com as observações ajustadas da iteração anterior for suficientemente pequena, né, por exemplo, menos de 1 milímetro ou menos de 1 segundo, eu paro o processo iterativo. Se isso não acontecer, eu volto desde o início. Então, agora, esse meu vetor de observações ajustadas dessa iteração vai ser o vetor y0 da próxima iteração, né, i mais 1. E aí, consequentemente, eu vou atualizar todo o restante, né, matriz B, vetor wzinho e tudo mais. Né. Então, sigo no processo iterativo. Então, notem que no correlatos tem essa particularidade, né, o vetor erro de fechamento w minúsculo, né, ele não é simplesmente mais o f de y0. Por que isso? Porque os nossos resíduos, né, eles são em relação sempre às observações originais y, e não às observações ajustadas da iteração anterior, né, o y0 o y chapéu da iteração anterior, né, que vai ser o meu novo y0 dessa iteração. Né. Então, ali no livro do Gemael tem em mais detalhes essa questão, né, tem a prova matemática ali, enfim, mas se eu não estou trabalhando com interações, né, na primeira solução, wzinho é f de y. Se eu estou trabalhando com interações, a partir da primeira iteração, i igual a 1 em diante, aí o meu wzinho não é mais simplesmente o f de y0. Né? Ele também tem essa expressão aqui, porque o vetor erro de fechamento, desculpa, os resíduos, né, eles são sempre em relação às observações originais. Tá? Bom, e aí no caso do modelo combinado, também, né, a mesma lógica do paramétrico e do correlato, só que com mais matrizes e mais vetores. Né? Então eu tenho que atualizar o vetor dos parâmetros iniciais, x0, e vou ter que atualizar o vetor y0, né? Que é dessa iteração é o y ajustado, o y chapéu da iteração anterior. Com isso, eu vou ter que acabar atualizando os elementos da matriz A e da matriz B, as matrizes de derivadas, né? Então, modelos não lineares ali, vou ter que aplicar o x0 ou o y0, né? Dependendo da equação. Vou ter que atualizar o vetor erro de fechamento, a mesma coisa, né? Se não há interação, o vetor de erro de fechamento wzinho é f de x0 e y, com interações, como os resíduos são em relação às observações originais, né? E não às observações ajustadas da iteração anterior, aí ele fica f de y0 x0 dessa iteração, mas com essa correção aqui da matriz B, né, vezes y menos y0 dessa iteração. Atualizo a matriz M, né, em função da matriz B, atualizo o vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, né, com a A atualizada, a M atualizada e o W minúsculo atualizado, e assim por diante. Né, atualizo os parâmetros ajustados, atualizo correlatos, resíduos, observações ajustadas. Aí eu verifico se o meu vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, e né, a diferença entre as observações ajustadas dessa iteração com as observações ajustadas da iteração anterior, ou seja, verifico se o critério é só do paramétrico ou só do correlatos, né, se ambos são satisfeitos simultaneamente no combinado. E, se necessário, eu refaço todo o processo, né, a partir do passo 1. Né. Então, de novo, né, eu vou lá atualizar o x0 e o y0, e com isso eu vou atualizar todo o restante, né, matriz A e B, e assim por diante. Né. Então, esse é o processo iterativo nos três métodos. Né. Então, comentários gerais aqui. Né. É interessante a gente notar que tanto o vetor das observações originais y quanto a matriz peso, wzão, né, eles permanecem constantes, né, inalterados em todo o processo de iterações, aí, nos três métodos, né, paramétrico, correlatos, três modelos, né, paramétrico, correlatos ou combinado. Porque, claro, né, as observações originais é o que a gente tem lá, é o dado do campo, né, a gente não muda ele nas iterações, né, os dados originais. E a matriz peso também, são suas variâncias e covariâncias, né, a gente não vai alterar elas nas iterações. O que a gente altera é o restante, né, então, correções aos parâmetros iniciais, porque a gente vai atualizando os parâmetros iniciais, a matriz de derivadas A, a matriz de derivadas B e assim por diante. Né? Bom, isso pressupondo que o ajustamento vai convergir, né? Ou seja, em algum momento a gente vai parar o processo iterativo. O processo iterativo vai satisfazer ali as condições que a gente estabeleceu, né? A convergência. Se não houver isso, né, se não houver convergência, se houver divergência, né, então ele nunca converge ali, ó, as correções nunca ficam suficientemente pequenas, né, para a gente parar, deve-se checar as causas. Né, então pode-se citar, por exemplo, formulação inadequada do modelo funcional, né, então o modelo funcional ele não descreve completamente a realidade, eu não consigo ali, né,
encerrar o processo iterativo. Erro numérico de cálculo, claro, né? Aí tem alguma matriz de derivadas ali, por exemplo, ou algum vetor erro de fechamento, está com um erro numa equação, num elemento, e aí acaba não vai convergir, né? Porque sempre vai ter aquele erro numérico ali. Ou aproximações iniciais distantes, né? Então, esse que é o problema do modelo não linear, né? Mesmo que eu faça iterações, eu não posso estar muito distante do meu chute inicial, né? Não pode estar muito distante do que eu quero aqui, né? Então, eu tenho que estar relativamente próximo. Claro, aqui é uma figurinha didática exagerada, né? Para fins de ilustração, né? Mas vamos supor que, num caso geral, a gente tem uma função mais complexa, em mais dimensões, né? Em mais variáveis, enfim. Então, eu não posso ter ali um chute inicial, um vetor inicial muito longe do vetor dos parâmetros ajustados de fato daquele problema, né? Então tem que ter um chute inicial próximo para que haja de fato a convergência, porque a gente está aproximando por uma linearização, né? Então aqui nesse caso uma reta, né? Problema 2D, um plano. Problema 3D ou mais, enfim, uma função linear que seja em 3, 4, 5 dimensões, né? Então eu tenho que ter tanto o vetor dos parâmetros iniciais x0, né, quanto o vetor das observações originais, né, ela não pode estar com erros grosseiros, né? Isso pode acabar afetando a convergência, né? Então esse é um outro problema. Tá? Modelos lineares, né, observações com erros grosseiros, né, ok, depois a gente faz um teste no controle de qualidade para identificar esses erros, né? Modelos não lineares, né, pode ser que esse erro grosseiro afete a convergência, porque aí o meu vetor das observações, meu chute inicial, né, y, ele vai estar muito distante do y chapéu ideal desse problema, né, devido a esse erro grosseiro. Então, pode ser que erros grosseiros afetem a convergência em ajustamentos não lineares, né? Então, linearizados por iterações. Como é que eu botei o vetor dos parâmetros iniciais, x0, né? Então, vai depender de cada problema, né? Eu posso fazer a solução única, né? Por exemplo, eu tenho 7 equações e 4 parâmetros. Eu posso pegar 4 equações dessas 7. E aí eu resolvo com uma solução única, né, para os 4 parâmetros. 4 equações a 4 incógnitas. Esse é o meu chute inicial. Daí eu vou refinando. Né? Enfim, então, uma poligonal, eu faço ali o cálculo das coordenadas pelo transporte sem fazer nenhum ajustamento. Né? E depois eu vou ajustando ali, enfim. Nivelamento também, né? Eu saio de uma altitude conhecida, eu vou somando os desníveis e obtenho ali as altitudes dos demais sem ajustar. Aí depois aí eu entro como um chute inicial. Embora, claro, né? O nivelamento já é linear. Mas, enfim, a poligonal seria um exemplo, né? Não linear, né? Então distâncias e azimuts ali, senos e cossenos e raízes quadradas, enfim. Então vou fazendo o cálculo ali das coordenadas pelo transporte mesmo, né? Transporte simples, sem nenhuma compensação. Esse seria o meu chute inicial. Então, assumindo que os erros aleatórios são de pequena magnitude, né? O meu ajustamento não vai mudar tanto assim essas coordenadas, né? Então pode ser uma aproximação aí do meu vetor dos parâmetros iniciais. E notem que quando o modelo é linear, né, então a gente não precisa de iterações, né? Então ele já vai convergir na primeira solução, ou seja, quando o meu i aqui é igual a zero, aquela primeira solução geral que a gente viu. Que é o que a gente fez, né? Até então a gente só trabalhou com modelos lineares. Por que isso? Porque se o modelo já é linear, né, ele não é essa curva. Né? Ele não é essa curva em vermelho, ele já é a reta em azul, por exemplo, aqui vamos supor. Né? Então, não importa em que ponto a gente está da reta, né? Então não houve linearização, né? A gente já está no modelo. Então ele vai convergir na primeira solução. Eu estou deslizando na reta, né? Mas a função é a reta. Isso nesse exemplo, né? Claro, no caso linear, 2, 3D, 5D, 20D, enfim. Mas essa é a ideia, né? Eu não houve linearização, né? Aquela minha matriz não é uma matriz de derivadas aplicadas ao x0, é só uma matriz de coeficientes. Né? Quando o modelo é linear, as derivadas são os coeficientes. Né? Aquela discussão que a gente já tinha visto, né? Não tem ali um 2x, eu tenho que substituir o x pelo x0. Não, é 2, né? É um coeficiente. Então ele já vai convergir na primeira solução, né? E igual a zero, sem necessidade de iterações. Né? Não importa o quão distante eu esteja ali o quão distante esteja o meu x0, né? Do meu parâmetro ajustado x-chapéu. Né? Eu vou vir pela reta e vou chegar na solução. A única questão é aquela que eu comentei da aula anterior, né? Então, geralmente, a gente arbitra o vetor dos parâmetros iniciais o vetor nulo, né? Uma questão de simplificação de cálculo. Mas para cuidar quando a gente estiver ali no modelo combinado, em que esse nosso chute inicial pode anular as derivadas da matriz B, né, das derivadas das observações no modelo combinado, aí tudo bem, aí se evita
parâmetros iniciais nulos, né, para justamente evitar derivadas nulas e, consequentemente, resíduos nulos para aquelas observações, né? Mas qualquer outro chute inicial é válido, tá? Então não precisa ser próximo porque o modelo já é linear, né? Então só não pode ser zero, pode ser 1, 2, 5, 10, enfim, tá? Porque é essa questão aqui, né? Eu vou estar na reta, nesse exemplo, né? Mas eu vou estar na própria função linear ali, ele vai haver a convergência. Bom, e um último comentário, ultimamente tem se falado bastante, né, nesses modelos de ajustamento por mínimos quadrados totais, né? Em inglês é total least squares, né? Então, o Journal of Geodesy, por exemplo, está cheio de papers nesse sentido, né? Então, esses mínimos quadrados totais, qual que é a ideia? Então, o ajustamento por mínimos quadrados veio lá do Gauss e do Legendre, lá em 1800, mais ou menos, né? O Legendre, o primeiro a publicar, o Gauss um pouco depois. Foi bem desenvolvido, né, de lá para cá, né? A questão do cálculo matricial e tudo mais, né? Mas sempre nessa forma linearizada, né, por série de Taylor. Ou seja, né, quando o modelo é não linear, a gente precisa tanto das iterações quanto dos parâmetros iniciais próximos, né, nosso chute inicial próximo ali para ver a convergência. Né. E aí esses mínimos quadrados totais, eles vieram mais ou menos lá no final da década de 80, né, década de 80 mais ou menos, início da década de 90. Se não me engano, os primeiros autores é o Golub e Van Loan, né, os primeiros autores a trabalhar com mínimos quadrados totais, então, claro, bem mais recente, né, embora já se faça aí 20, 30 anos, mas bem mais recente lá do que o Gauss e o Legendre, né. E aí, qual que é a ideia nos mínimos quadrados totais? Eu fugi dessas iterações, né, eu fugi dessa linearização por Taylor. Então, eu tenho uma solução única, direta ali, né, do meu ajustamento. Não preciso ficar ali refinando a solução até a convergência, né. Então, qual que é a vantagem disso, né, dos mínimos quadrados totais? Qual que é a vantagem de eu fugir das iterações? Claro, eu escapo do problema da convergência, né? Então, eu não corro o risco de haver divergência ali no modelo, de não haver convergência, enfim. E reduz o custo computacional quando o número de dados ali é muito elevado, né? Por exemplo, estou trabalhando com laser scanner, que eu vou ter ali centenas, talvez milhões, né? Enfim, de pontos, né? De dados, observações, matrizes enormes no ajustamento. Então, ali tem um chute inicial e iterações, um modelo altamente não linear até a convergência pode ser realmente um problema, né? Aí, nesses casos, os mínimos quadrados totais podem ser uma alternativa. Não existe um único modelo, né, de mínimos quadrados totais, né? Então, são vários modelos de mínimos quadrados totais, né? Assim como a gente tem ali na linearização dos mínimos quadrados, tem combinado com relatos e paramétrico, né? Então, mínimos quadrados totais, a mesma ideia, tem vários modelos de mínimos quadrados totais, né, vários algoritmos, enfim. Mas ressalta-se que se o meu modelo convencional, né, combinado paramétrico, correlatos, enfim, convergiu, né, teve a convergência adequada com as iterações, a gente vai obter aí praticamente os mesmos resultados que os modelos convencionais de ajustamento em relação aos mínimos quadrados totais. Né? Então, nesse meu modelo convencional com iterações, vai dar praticamente o mesmo resultado ali que um modelo específico, em particular de mínimos quadrados totais. Né? Então, o problema é apenas aqui a questão da convergência mesmo. Se houve uma convergência adequada, não há problema, por assim dizer. Né? E ele, como nessa disciplina a gente não vai trabalhar com esse tipo de problemas, né, com milhares, milhões de dados, né, enfim, esses modelos convencionais aqui já são suficientemente adequados para os nossos propósitos aqui. Né? Mas quem tiver interesse, claro, né, tá, total least squares, vários artigos científicos aí, né, sobre o tema. Ele é muito utilizado na transformação de coordenadas, né, que eu quero propagar as incertezas ali das coordenadas em ambos os sistemas, né. Mas daí tanto a questão da injunção relativa quanto do modelo combinado, né, que é o que a gente vai ver ali na aula de injunções e depois no exemplo numérico dessa aula, eles já resolvem esse tipo de problema, né, da propagação da incerteza, que o paramétrico convencional não resolveria, né, onde eu tenho apenas uma observação por equação de observação. Né? Então, um sistema tem que estar fixo e o outro só a variável, né, nas equações de observação. Ali. Então, os mínimos quadrados totais eles são muito investigados nesse contexto. Né? Mas injunção relativa ou modelo combinado já contorna esse problema. Né? Então, a grande vantagem mesmo acaba recaindo nessa questão da não necessidade de iterações. Né? Então, não correr o risco da divergência ali.
E, bom, em termos de interações é isso. Claro, a gente vai ver exemplos numéricos nessa aula para ficar mais claro, né? Então a gente vai ver dois exemplos hoje que os modelos são não lineares e requerem interações, um no modelo combinado, outro no paramétrico. E aí a gente vê na prática aqui, né, esses conceitos aqui de atualização das matrizes e processo iterativo, convergência e tudo mais.